Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por me receber. Vamos juntos compartilhar mais uma mensagem de esperança. O tema de hoje é: quem foi Jesus? Numa instituição, uma placa homenageava um antigo professor. É um fato inusitado porque, além dele ter sido um péssimo profissional, nunca realizou um feito relevante para aquela instituição. Eles esqueceram que mesmo os maus e infames envelhecem e morrem, mas a morte jamais santifica o passado. Pelo mundo afora, existem muitas estátuas para homenagear pessoas de diferentes níveis de vileza, que são retratados como se tivessem tido uma vida exemplar. Mas há também verdadeiros heróis do passado que nunca foram reverenciados. Antes de acreditar nas aparências, temos que checar as informações. Nenhuma figura histórica chama tanto a atenção como Jesus de Nazaré. A Enciclopédia Britânica usa 20.000 palavras para contar sobre Jesus e nunca sugere que se faz necessário provar que ele tenha existido. Shalana postou em uma rede social o seu desabafo. Fui criada católica, acredito em Deus, mas não consigo acreditar em Jesus Cristo. Já fui várias vezes às igrejas, não tenho nada contra Jesus, nem contra quem acredita nele, mas eu simplesmente não consigo acreditar. Fora da Bíblia, há vários escritores seculares que fazem menção do nome de Jesus Cristo. Sobre nenhum personagem da história se escreveu tanto e se debate tanto. Precisamos descobrir de onde vem tanto carisma. Por que sua figura chama tanto a atenção? Vamos à Bíblia, o livro da esperança. Ela é o registro fiel porque conta a história de pessoas reais sem omitir nenhum tipo de dado, por mais embaraçoso e comprometedor que ele possa ser. João, no capítulo 1, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Primeiro, João estabelece a identidade de Jesus. Em todo o seu evangelho, ele o apresenta como o Filho de Deus. Ele até explica no capítulo 20, verso 31, que ele escreveu sobre Jesus a fim de que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. A explicação da Bíblia vai começando com a medida de tempo na qual se baseia a existência humana, que tem como ponto de referência a criação da terra por Deus em um ponto do tempo e do espaço. Paulo confirma em Romanos, no capítulo 11, verso 36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jesus é, então, a causa principal de nós termos vindo à existência. Este é um outro modo de dizer que ele existiu antes de toda a eternidade. Afinal, foi a partir da criação do mundo que nós viemos à existência. João usa 7 títulos maravilhosos para o nosso Deus Jesus Cristo nesse primeiro capítulo de seu evangelho. Ele começa dizendo que Jesus é a palavra, a luz, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Messias, o Rei de Israel e o Filho do Homem. Para que os homens pudessem ser reconduzidos a uma verdadeira e plena comunhão com Deus, foi necessário que o próprio Deus viesse se encarnar e fosse ao mesmo tempo verdadeiramente homem e verdadeiro Deus. Porque Cristo não nos deu a impressão de que tomou a natureza humana. Ele de fato e de verdade a tomou. Aqui está a chave para compreender a expressão que se designa a natureza divina e exaltada do Salvador dos homens. O próprio Deus se manifestou em Cristo, conforme diz Colossenses capítulo 2, verso 9.
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo conhecia a riqueza do Evangelho, ao expressar isso em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Meu amigo, o Evangelho da cruz, portanto, é a poderosa confirmação da divindade de Cristo. Somente Deus pode nos salvar da ira e do pecado. E acredite, é para você também que ele nasceu, viveu e morreu. A cruz mostra o juízo de Deus por nossos pecados na morte de Cristo. Em 1 João, no capítulo 4, verso 10, ele escreve: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Cristo, meu amigo, uniu o céu à terra. A sua natureza divina humana une a justiça à misericórdia, reconduzindo a raça humana de volta do abismo para Deus. Quem é Jesus Cristo para você? Ele foi aclamado como o maior líder religioso que jamais viveu, como a pessoa mais influente que jamais existiu. Mas enquanto você estiver considerando Jesus somente em base de sua vida exemplar e de seu ensino, ele se torna apenas um homem comum para você. Há, de fato, grandes homens na história que merecem ser respeitados e honrados, pois viveram da forma mais honrada que é possível a um ser humano viver. O que torna Jesus superior a todos eles é que o fundador do cristianismo elevou a humanidade, tornando-se um de nós e nosso Salvador. Ele é de fato a luz do mundo. Quando Jesus veio, não havia mais luz, mas quando ele voltou para o céu, ele não deixou mais trevas. Olhando para Jesus, vemos que a glória do nosso Deus é dar. O maior espetáculo da terra é que o tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade, a vida, esteve entre nós. Ele dividiu a nossa história em antes e depois dele. Ele se tornou um de nós para que você aceite ser um com ele. Aos olhos do mundo, ele não possuía aparência, nem beleza, nem formosura para que nós os desejássemos. No entanto, ele era o encarnado de Deus, a luz do céu na terra. A sua glória estava encoberta, a sua grandeza e majestade ocultas, para que pudesse atrair para si todos os tentados e sofredores. Meu querido amigo, minha querida amiga, desde que Cristo veio habitar entre nós, sabemos que Deus está relacionado com as nossas provações. Ele se compadece das nossas dores. Por sua humanidade, Cristo está em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos o exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos o poder para obedecer. Minha amiga, Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber o tratamento que ele merece. Meu amigo, por sua vida e morte, Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se a nós, ligou a humanidade a Deus por um laço que jamais se partirá. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. É por isso que o apóstolo João escreveu no capítulo 3, verso 16 do seu evangelho: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas sabe, amigo, de nada adianta Deus ter dado Jesus e ele ter nascido em Belém 1000 vezes, se ele não nascer em seu coração. Quem rejeita conhecer esse Deus que se revela no Evangelho, rejeita a maior dádiva que o céu lhe poderia oferecer. Aceitar a verdade eterna e imutável significa escolher andar com Deus. Para isso é vital aceitar o testemunho dele
contido nas Escrituras a respeito da sua vida e caráter. Não tenha medo de se deixar convencer e ser convertido. Você está diante do maior tesouro jamais visto. Jesus é superior a todos, pois somente aquele que conhecia a altura e a profundidade podia torná-lo conhecido. Meu querido amigo, não esteja você entre aqueles que dizem: sou muito ocupado com meu trabalho, com os meus estudos, com meus projetos pessoais, a minha carreira está em franca ascensão e tenho dedicado minha vida em busca de realizar os meus sonhos. Não tenho tempo para Jesus. Meu querido, sem Jesus você vai passar a vida perseguindo uma ilusão e vai morrer sem alcançá-la. Em João, no capítulo 6, verso 47, ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você aceita ser amigo do Filho de Deus e Filho do homem que partilha e compartilha com Deus a administração de todo o universo? Eu aconselho você a aceitar agora esse irrecusável convite e ore enquanto esta linda música é cantada. E ao final dela, nós vamos juntos orar a Deus. A amizade verdadeira dura para sempre. Ela é vista na alegria, mas na dor está presente. Um amigo sempre estende sua mão. Você é muito feliz se na vida tem amigos que são como irmãos. A vida aqui só tem sentido se com amigos caminhar. Sendo Jesus o nosso amigo, vamos partilhar. Venha conhecer Cristo e seu amor. Ele é a esperança para o mundo sem amor. Venha conhecer Cristo, a esperança para o mundo sem amor. Descobri que o amigo mais leal é Cristo. Na alegria ou na tristeza, dia e noite, Ele é visto. Ele cura as mágoas do meu coração. Saiba que eu sou feliz, porque tenho a Jesus que é melhor que um irmão. A vida aqui só tem sentido se com amigos caminhar. Sendo Jesus o nosso amigo, vamos partilhar. Venha conhecer Cristo e seu amor. Ele é a esperança para o mundo sem amor. Venha conhecer Cristo, a esperança para o mundo sem amor. A vida aqui só tem sentido se com amigos caminhar. Sendo Jesus o nosso amigo, vamos partilhar. Venha conhecer Cristo e seu amor.
pessoas conscienciosas e sinceras que desejam crer no Evangelho de Jesus, embora as realidades ali apresentadas ultrapassam o entendimento humano. Oro por aqueles que reconhecem que o Senhor Jesus é Deus conosco. Amém.